Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus esteja com você. Eu sou o Wilson dos Santos, evangelista, adventista do sétimo dia. Eu tenho aqui algo interessante aqui para falarmos, né? Claro, sobre a palavra de Deus. E nós vamos orar, depois entraremos nesse estudo que é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá para aprendermos mais da tua santa palavra e que possamos divulgar o teu reino para que as pessoas possam conhecer o amor, a misericórdia de um Deus que ama as pessoas e busca salvá-los. Portanto, nesse momento queremos que o Senhor esteja conosco, no nome poderoso do Senhor Jesus, que nós te pedimos. Amém. Nós vamos estudar sobre o verdadeiro dom de língua. Muitos de vocês devem ter ouvido falar sobre língua estranha. A Bíblia, esse termo, língua estranha, ela não é bíblica, porque as línguas faladas nos tempos bíblicos eram línguas conhecidas. E hoje também, as línguas que se falam hoje no mundo são línguas conhecidas. Então as pessoas têm a possibilidade de aprendê-las. Nós vamos falar sobre o dom de língua. Há alguns que afirmam que quem não tem o dom de língua, isto é, línguas estranhas, não é batizado com o Espírito Santo. Essa afirmação não tem base bíblica. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia, ela é a nossa regra de fé. Em Efésios 1, versículo 13, ele diz que quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, as pessoas, quando afirmam assim, lhes falta o conhecimento, né, bíblico para saber quando uma pessoa ele é aceito por Jesus, porque ele creu nas palavras de Cristo, então ali ele já recebe a presença do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Quando ela é batizada, o Espírito Santo continua com essa pessoa. Então, essa afirmação que a pessoa precisa ser batizada com o dom de língua, recebeu o dom de língua para ser um cristão, isso não é verdadeiro, porque o apóstolo Paulo diz que as pessoas já são seladas por meio do Espírito Santo quando aceitam Jesus. Já aceitam Jesus como Salvador, eles já são selados, já pertence ao reino de Deus. Aqui está claro que somos selados pelo Espírito Santo a partir desse momento. E não quando falamos línguas estranhas. E também não somos cristãos de segunda classe, como alguns dizem, né? Só porque não temos esse dom. Alguns dizem que a única prova de alguém ser batizado com o Espírito Santo é ouvi-lo falar línguas estranhas. Veja bem, a Bíblia apresenta diversas pessoas que receberam o Espírito Santo, mas elas não falaram em línguas. E aqui eu posso provar, dentro das Escrituras, algumas dessas pessoas que não falaram em língua, entretanto elas foram cheias do Espírito Santo. Eu vou citar alguns exemplos aqui. Os samaritanos, que receberam o Espírito Santo, quando Pedro e João colocou as mãos sobre eles,
E o texto não diz que os batizados, ali naquele momento, receberam o Espírito Santo e falaram línguas estranhas naquele momento. Vamos ler Atos 8, versículos 17. Então lhes impuseram as mãos, vejam bem, eu estou com a Bíblia na mão aqui para provar que o dom de língua não é prova nenhuma que a pessoa não tenha recebido antes o Espírito Santo. Vejam bem, aqui ó, diz assim, ó, então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Aqui não diz que eles falaram em língua. Aqui. Se você ler os textos seguintes, né, o capítulo todo aqui, não falaram em língua estranha. Outro exemplo aqui, ó, esse episódio aqui que eu acabei de falar, se encontra no livro de Atos 8:17. Vocês podem ir lá e examinar. Outro exemplo aqui é Maria. Maria, mãe de Jesus, ela recebeu o Espírito Santo e não falou em língua estranha. Por que será que ela não falou em língua estranha? Ela não estava, é claro, numa igreja da época, na sinagoga, né? Mas ela estava lá em sua casa e o anjo revelou para ela que ela ia receber o Salvador. Né? E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ela não falou em língua. Não era para ter falado em língua naquele momento ali, ela começar a dizer alguma coisa em língua estranha, quem sabe até a língua do anjo mesmo, a língua dos anjos, né? Muito comentada essa língua dos anjos, né? No decorrer desse assunto nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, ela poderia ter falado ali na língua dos anjos ali, mas entretanto o anjo comunicou com ela na própria língua dela, ela entendeu tudo que o anjo falou e não falou em língua estranha. Por que será que ela não falou em língua estranha? Ela sendo a mãe do Salvador, do futuro Salvador de toda a humanidade, ela não falou em língua estranha. E ela também não era uma cristã de segunda classe, né, como muitos dizem, né? Não era uma pessoa infiel a Deus, é claro, né? Era uma pessoa totalmente fiel a Deus, senão Deus não teria confiado essa missão a Maria, né? Se ela fosse infiel, ele teria escolhido outra mulher, é claro. Né? Em Atos 6, versículo 5, até agora não há prova, né? Que essas pessoas falaram língua estranha. Talvez aqui podemos ver alguma coisa, né? Comprovando que alguém aqui falou em língua estranha, né? E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão era cheio do Espírito Santo. E Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, essas pessoas foram escolhidas para o diaconato, para serem diáconos. Entretanto, não falaram em língua. Eles não falaram em língua. Né? Ali foi, claro que foi uma convocação de muita responsabilidade, né? Escolher homens para um cargo importante como o cargo de diácono, era para ele falar em língua. Aqui não há relato aqui que essas pessoas falavam em línguas. Falavam numa língua estranha, né? Então, não há relato. Aqui vê aqui o capítulo 7, 55. Vamos ver se lá há algum relato sobre isso aqui. Atos 7, 55. Vejamos. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Cheio do Espírito Santo, mas não falou em língua. Não é estranho isso? Não falou.
Será que é porque não gritou muito ali, não pulou, não cantou muito alto, não fez oração muito alta demais, para que o Espírito Santo viesse e tomasse a direção da vida dele naquele momento ali? Será que é por isso? Porque aqui, o que se diz a Escritura é que ele estava para morrer. Né? E Deus não lhe deu o dom ali para ele falar língua estranha ali, para tentar convencer aquelas pessoas que ele tinha um poder sobrenatural, vindo de Deus. Não aconteceu nada disso. Simplesmente ele começou a pregar o Evangelho ali, estava cheio do Espírito Santo, e aquelas pessoas revoltadas ali o apedrejaram até a morte. E ele morreu ali contemplando ali o próprio Jesus lá no céu, né? Fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Interessante isso, né? Isso é muita fé, muita confiança em Deus, morrer por causa do Evangelho, né? Então, isso é um bom exemplo para todos nós que somos cristãos, né? Precisamos ter coragem mesmo para aceitar, entregar a nossa vida por causa do Evangelho. Isso não é fácil, é claro, mas ele estava cheio do poder do Espírito Santo. Então tudo se torna fácil, né? Quando a pessoa é cheia do poder do Espírito Santo. Nem precisa falar língua estranha. Basta que ele seja fiel a Deus, né? Vamos ver alguma coisa a mais? A lista de pessoas que receberam o Espírito Santo e não falaram nenhuma língua estranha é muito grande. O rei Saul, primeiro rei de Israel, lá em 1 Samuel 10, versículo 10, muitos pensam que o Espírito Santo só se manifestou no Novo Testamento. Mas o Espírito Santo, ele vem acompanhando a humanidade desde os primórdios, desde do princípio, né? O povo de Deus é orientado por meio do Espírito Santo. Muitos escreveram, né? Por meio do Espírito Santo, foram inspirados, né? Por ele para escrever a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo já vem atuando desde da antiguidade, está entendendo? Ele não começou ali do Novo Testamento para frente. No caso ali de Atos, ele fala em Atos, porque ali é uma promessa de Joel, a chuva temporã, né? Seria derramada a chuva temporã. E eles todos seriam batizados com o Espírito Santo ali, né? Então, é uma manifestação especial. O próprio Jesus mesmo soprou nos discípulos o Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo, e eles não receberam naquele momento, não. Estiveram ali preparando ali no local que eles escolheram, né, para o preparo, e ali então, cumprindo-se o tempo, né, determinado por Deus, Deus enviou o Espírito Santo. Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo e cumpriu a promessa. E eles receberam o Espírito Santo para pregar o Evangelho. Então nós vamos ver sobre isso aqui, lá em 1 Samuel 10, versículo 10, lá diz assim: e chegando ele ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. E o Espírito de Deus, é o mesmo Espírito Santo, viu? O Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Ele profetizou, mas não falou em língua estranha. Entendeu? Ele profetizou, mas não falou em língua estranha. Profecia é uma coisa, o dom de língua é outra. O dom de profecia, ele é designado para os profetas, para profetizar. E o dom de língua é para você se comunicar com as outras pessoas, de outras línguas, está entendendo? É um dom que você recebe, é uma coisa impressionante. O Evangelho não seria restrito aos judeus, mas deveria se espalhar para as outras nações. Então Deus enviou o dom de língua ali para que o Evangelho fosse divulgado. Então Deus capacitava essas pessoas com o dom de língua. É uma forma de facilitar a comunicação.
Caso contrário, eles teriam que estudar essa língua. Onde eles iam encontrar escolas suficientes para estudar grego, a língua popular do povo da época era o aramaico, né? Jesus mesmo falou aramaico. E o hebraico, o sacerdote falava fluentemente o hebraico. Mas havia ali a língua latina, né? Que é dos romanos. E muitos não sabiam falar essa língua. Então você precisaria aprender na escola para falar essa língua. E havia também outras línguas, né? De outros povos, né? Então o evangelho estaria preso se não tivesse esse dom de língua. Você está entendendo como eu estou falando para você de uma forma clara? Você entender. E nós vamos, na medida que nós vamos estudar, nós vamos entender isso aí. E outras pessoas que não falaram foi Gideão. Gideão foi um juiz, né, em Israel. Está lá em Juízes 6, versículo 34. Né? E ele não falou em língua estranha. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Aí olha o Espírito Santo atuando na vida de Gideão. Aqui, ó. Veja bem aqui. O Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, abiezeritas se ajuntaram após ele. Tocou a trombeta e o pessoal se reuniram ali na presença de Gideão, né? Então não houve um dom de língua ali, simplesmente tocou a trombeta. E ele estava cheio de Espírito Santo ali, né? Bom, cheio de Espírito Santo. E aqui Sansão, né? Outro juiz de Israel, né? Aquele famoso Sansão, um homem forte, né? Recebeu o poder de Deus, era nazireu, né? Não tomava vinho. Ele tinha aquele... Desde a infância ele foi preparado para ser o libertador de Israel do jugo dos filisteus, né? Agora aqui, no capítulo 15, Juízes 15, versículo 14. E vindo ele a Lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fio de linho, que se queimaram no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Ele tinha ou não tinha o Espírito Santo? Tinha, mas ele não falou em língua. O caso de Zacarias também, né? Pai de João Batista, Lucas 1, 67, lá diz assim: e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo. Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo, veja aí o dom de profecia aqui, ó. Aqui não fala em dom de língua, é um dom de profecia aqui, ó. E profetizou dizendo, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu seu povo. Aí, porque visitou e remiu seu povo. No verso 69, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Veja bem, ele testemunhou ali, viu Jesus ali com a esperança, né, para toda a humanidade. Esse homem piedoso, né, Zacarias, ele guardava o cumprimento da profecia. Ele viu ali o cumprimento ali, né? Agora, se você não fala em língua estranha, não se preocupe. Nem por isso será cristão ou cristã de segunda classe. Pelo contrário, se você descobrir o verdadeiro dom de línguas, através desse estudo, saberá porque Deus enviou o dom de língua. Você vai saber porque Deus enviou o dom de língua. Então, o que é o dom de língua, segundo a palavra de Deus? Ora, a resposta se encontra no livro de Atos 2, 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, né?
e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Aí sim, aqui tudo bem. Aí diz começaram a falar, aqui não diz língua estranha, aqui não diz, veja bem, aqui diz assim, ó, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui não fala em língua estranha. A língua que fala aqui é as línguas estrangeiras. Essas línguas eram conhecidas já. Eram desconhecidas daqueles que não sabiam falar. Os apóstolos não tinham estudado línguas em lugar nenhum. Então, eles eram pescadores. Né? Eles eram pescadores, então não tinha acesso à escola de línguas, né? Como Paulo. Ele falava várias línguas, porque ele aprendeu lá com o mestre Gamaliel, um professor famoso naquele tempo. E Paulo estudou com ele, porque ele era líder dos judeus, ele fazia parte do Sinédrio. Então, ele tinha que estar bem preparado mesmo. Então, mas Paulo, a Bíblia não diz que Paulo se preocupou com isso em falar língua estranha. O dom de língua é o dom que Deus concede às pessoas para se comunicarem com as outras nações, para fins evangelísticos. É para você pregar o evangelho. Eu vou dar um exemplo aqui. Você nunca estudou numa escola que ensina idioma, né? Ensina alguma língua, algum idioma, né? Mas Deus precisa que você faça um trabalho para ele, tá entendendo? E aí ele vai te enche de poder para você falar. Você vai falar fluentemente uma língua que você nunca falou. Então esse é um dom. Você não estudou essa língua em escola nenhuma, mas o Espírito Santo atua em você, dá esse dom para você se comunicar com as pessoas. Então o dom de língua foi dado para fins evangelísticos. É isso, e para pregar o evangelho. Para a pessoa receber os dons do Espírito Santo, havia critérios, ele precisaria estar o quê? Preparado para receber o Espírito Santo. Uma pessoa que transgride a lei de Deus, veja bem, que fala que a lei foi abolida, foi cancelada, essa pessoa, ele dificilmente vai receber o verdadeiro dom de língua. Tem pessoas que falam aí, 6 idiomas, 7 idiomas. O Papa mesmo fala várias línguas. Agora o dom de língua não, o dom de língua é um fenômeno dado pelo Espírito Santo. É uma coisa impressionante. Você não aprendeu nada em lugar nenhum e de repente você sai falando a língua da nação. O que acontece aqui? Atos 2, de 1 a 4 aqui. Você vê aqui, ó, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Não houve alguém ali enrolando a língua, misturando tudo, fazendo aquilo que ninguém entendeu nada, ninguém entende nada. Não. Aqui ele falou na própria língua. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, ali, orando, buscando a Deus, e o Espírito Santo veio sobre eles. Pousou em cada um deles línguas, né, como de fogo, né, ali, simbolizando ali aquelas nações que eles tinham que pregar para elas. Então, porque o Espírito Santo ali se manifestou em forma de línguas, em cada um daqueles ali, para eles começarem a falar aquelas línguas ali, né, das nações, para que eles pudessem entender a mensagem do Evangelho. No caso aqui foi Pedro que se levantou, Pedro falou na sua própria língua e todos entenderam. Eu vou ler do 5 para baixo aqui, na Bíblia, que diz assim: e em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Veja bem, todos eles estavam ali ouvindo Pedro falando ali normal, e todos entendiam nas suas próprias línguas. Isso é um milagre, uma coisa impressionante, na sua própria língua.
E todos pasmavam, esse cara maravilhado com aquilo, espantado, né? Maravilhado, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Olha, galileus, aqueles homens estão falando aqui. Ele não era estrangeiro, ele estava ali, todo viram ele, conheciam que todos eram daquela região aqui. Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos. Veja bem, Pedro falando ali, normalmente, como eu estou falando para você, mas ele estava entendendo ali tudo que o apóstolo estava falando. E o apóstolo estava falando ali, e ele falou assim, ele está falando, esses são galileus, mas eu estou entendendo tudo que ele está falando. O outro falou assim, eu também estou entendendo. Então, é interessante aqui, ó. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? E ali havia 16 aqui. Mais 16 nações. Olha, veja bem. Havia naquele lugar mais 16 nações. Imagina você estudar para a língua de 16 nações. Eu acho que é muito. Seria levar tempo mesmo para aprender essas línguas, né? Muitos anos para aprender. Nações diferentes, né? E os discípulos de Jesus não tinham tempo nem escola para que pudessem aprender os idiomas das nações ali representadas pelas pessoas presentes em Jerusalém. Então você vê que e o dom de língua naquele momento era necessário mesmo para os apóstolos pregar o evangelho para aquelas pessoas. Por isso o Senhor deu-lhes o dom. Note que os apóstolos não falaram palavras ou sílabas incompreensíveis, não. O que eles falaram, todos entenderam em suas próprias línguas. Não houve ali palavras sem sentido nenhum ali, coisa que não representa idioma nenhum, pronúncia de diversas sílabas, assim, vogais uma atrás da outra, não. Ali foi simplesmente, ele falou normalmente, e eles entenderam ali. É só ler o livro de Atos todo ali, dentro desse contexto, a carta aos Coríntios, né? Vocês vão entender. Nós vamos chegar lá, nesse ponto aí. O verdadeiro dom de línguas tem por objetivo tornar compreensível aos ouvintes aquilo que é ensinado, tá entendendo? Para edificação. O dom de língua foi dado para edificação. Então, as pessoas que ouvem uma pessoa falando, ninguém entende nada, nem ela mesma entende o que está falando, não está edificando ninguém, nem a própria pessoa está sendo edificada. Porque Deus não faz isso, não. Quando Deus envia um dom, você entende. Então não adianta eu falar ali em várias línguas aqui e você não entender nada. Isso não vai edificá-lo, está entendendo? E Deus não quer. Deus não é um Deus de confusão. Ele é um Deus organizado. Não adianta o camarada ficar falando palavras sem sentido nenhum, falando, e depois dizer só, eu fui revelado. Agora, que aqui tem uma pessoa aqui que não devolve o dinheiro, não dá dinheiro para a obra de Deus, não. Isso aqui, meu filho, o Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo aqui, ele revela o pecado, né? Revela aí o dever de você guardar os mandamentos de Deus, ele revela você o futuro. Os profetas, Deus enviava o Espírito Santo atuava nos profetas, ele revelava, assim, olha, Jerusalém vai passar pelo chicote, porque eles caíram na idolatria, agora eles vão ser levados para a Babilônia, vai ser levado lá para a Síria, né? Então é assim que Deus trabalha. Então, mas o povo que estava apostatado, o povo que estava desobedecendo a Deus, eles sabiam que o profeta chegava e falava ali na própria língua dele, sem enrolação nenhuma, entendeu? Não tem nada disso. Então vai falando ali e o rei ou quem fosse entendia ali, fala, puxa vida, esse profeta só fala coisa que eu não gosto, ele fala coisa que eu não gosto, então eles arrumavam, eles fossem profetas, para dizer assim,
pode lutar contra tal rei aí que vocês vão vencer. Aí Deus mandava o profeta, só não vai não, que vocês vão perder a batalha. Falava abertamente assim com o rei ali, sem falar nenhuma língua estranha. Está entendendo? Não há necessidade. Deus não trabalha dessa forma. Deus, como quer falar para você, fala da maneira que você entenda. Não é uma coisa embaralhada, coisa, não. Isso aí tem alguma coisa por trás disso. Então, o que acontece? É preciso ter muito cuidado, porque há o espírito da verdade e o espírito do erro. Está entendendo? E aí, onde há verdade, há o erro. Deus tem uma mensagem para pregar ao mundo, e o inimigo, Satanás, tem outra mensagem para pregar ao mundo também. É os três espíritos imundos. E Deus tem três mensagens angélicas para pregar para o mundo. Então é dessa forma. Então ele tenta imitar Jesus, mas usando meios desonestos, usando meio para enganar as pessoas. E você não vai ser enganado, você vai estudar a Bíblia da forma correta, o livro de Atos, e você vai entender tudo que eu estou falando aqui. O verdadeiro dom de língua não tem, você não precisa pular, dançar, arrastar no chão, gritar alto, fazer oração muito alto demais para receber o Espírito Santo. Não. Basta você estar de acordo com a vontade de Deus, você deseja obedecer ao Evangelho, e você vai receber o poder ali. Deus vai enviar o poder e você vai ser batizado pelo Espírito Santo. No momento que Deus achar oportuno, ele vai enviar o Espírito Santo. Alguns já receberam o dom do Espírito Santo para pregar o Evangelho em algum lugar, convencer aquelas pessoas a aceitarem o Evangelho. O Espírito Santo está atuando, atua dos dois lados, atua no pregador, se ele aceitar a direção do Espírito Santo, e atua do lado das pessoas que estão ouvindo o Evangelho. É assim que o Espírito Santo trabalha. Ele trabalha dos dois lados, convencendo um a falar a verdade, não falar mentira, né? E o outro lado a aceitar a mensagem de Cristo, porque, na verdade, quem convence o pecador é o Espírito Santo. Não é você nem eu que vai convencer as pessoas a aceitar Jesus, mas quem convence é o Espírito Santo. Então, o que acontece? Acontece o seguinte: muitos são enganados pelo falso dom de línguas, por estudarem poucas escrituras, está entendendo? No tocante ao assunto, muitos são levados a orar ou cantar cada vez mais alto, até entrar em êxtase, está entendendo? Sentimental, descontrolado, é claro, a pessoa fica descontrolado ali e ali, aquela emoção forte, aí começa enrolando a língua, ali começa a enrolar, e ele começa falando palavras que você não entende nada. Você pergunta para você entendeu? Você, não, eu senti um poder muito forte ali, coisa, e é o Espírito Santo que veio sobre mim, coisa, eu não entendi nada. Ora, Deus não trabalha dessa forma, meu amigo, minha irmã, meu irmão, não. E quando ele quer revelar algo para você, você vai entender tudo que Deus está falando. Lá, o João, lá na ilha de Patmos, recebeu o Espírito Santo lá. Mas se alguém perguntasse para João, o que você viu? Olha, eu vi o céu aberto, eu vi o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, eu vi ali a besta lá, saindo do mar, vi da besta, ele viu tudo. Agora você pergunta uma pessoa, você fala assim, olha, eu não sei nada, eu não posso falar nada sobre o Espírito Santo, porque eu só sinto. Ora, sentir, você pode sentir qualquer coisa. Você sente uma emoção forte aí, então, mas isso não é sinônimo que você recebeu o verdadeiro dom do Espírito Santo. Então o Espírito Santo trabalha de uma forma inteligente, você vai entender tudo. Qual o plano de Deus na sua vida, o que você tem que fazer. Então você vai igual, por exemplo, no tempo de Pedro ali, lá no Pentecostes. Se alguém perguntasse para Pedro assim, o que você falou, Pedro? Eu falei sobre Jesus, falei sobre ele é a esperança de Israel, é preciso ser salvo por meio de Jesus, não existe outro nome dado entre os homens que o homem possa ser salvo no seu nome de Jesus. Ele ia falar tudo ali, porque ele entendia as palavras, e ele recebeu o dom de língua ali. Nota bem ali, a diferença do dom de língua que Pedro recebeu e o dom que as pessoas estão recebendo hoje, os líderes religiosos estão recebendo hoje, tem uma diferença muito grande.
Você precisa comparar as diferenças, você saber o verdadeiro do falso. Está entendendo? E aqui diz assim, ó, mais ainda aqui. As pessoas quando recebem esse fenômeno chamado fenômeno do Espírito Santo, da língua estranha, ele entra em êxtase e começa a balbuciar palavras sem sentido. Ele fica completamente descontrolado emocionalmente e começa uns começam a chorar, outros começam a gritar e aquela coisa toda. Então, mas aqui não houve isso. Lá no livro de Atos não tem nada disso. Nada disso. Então, aqui, ó, e lá você nota bem que lá em Atos 2, 22 a 36, Atos 2, diz assim, homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, mesmo bem sabeis. Olha, tá vendo? Está o testemunha disso ali. Então, ele sabia tudo que estava falando. Aí, se você pega uma pessoa que fala uma língua aí, suposta, né, a língua estranha, ele fala assim, eu não sei, se você me perguntar, eu não sei responder nada sobre o Espírito Santo. Então, olha, Deus não quer você na ignorância, ele vai revelar para você a vontade dele, o dom dele, você vai saber tudo. Deus vai revelar tudo para você. Se não revelou, você tem que tomar cuidado, porque olha lá, não é o Espírito verdadeiro, porque o verdadeiro Deus vai te revelar mesmo. E existe, o verdadeiro dom existe, mas existe o falso. Nós temos que descartar o falso e aí pegar o verdadeiro. Senão nós vamos perder a salvação. Você pode ler o Atos 2, 22 a 36. A mensagem de Pedro tinha como centro Jesus. Jesus ali. E houve resultado ali. Olha bem, o resultado. Eles receberam o Espírito Santo, não foi, porque Deus quer resultado. Para que você ficar falando o tempo todo, não tem resultado nenhum. Então ali, o resultado foi 3.000 almas se converteram a Deus ali. Que sucesso tremendo ali, ó. 3.000 almas. Aqui não temos relato que Pedro dançou, pulou, gritou, rolou no chão, ou jogou paletó em alguém, pegou ali uma túnica dele, jogou na pessoa ali, a pessoa caiu para trás no chão, saiu rastro. Não, isso aí não é bíblico. Uma pessoa pegar um paletó dele, jogar nos outros, eles cair para trás ali, isso aí é coisa inventada. É coisa inventada, isso não é bíblico, não é de maneira nenhuma. A Bíblia não ensina isso, você jogar uma coisa, a pessoa cair para trás, não. Aqui, ó, o que fala aqui é o seguinte, que eles aceitaram a mensagem do Evangelho, eles todos estavam, ninguém caiu. Você não ouve falar que alguém, Pedro falando ali, alguém caísse para trás ali, não. Ficou todo mundo ali ouvindo a mensagem do Evangelho e muitos desses se arrependeram ali. 3.000 pessoas foram batizadas. E essas 3.000 pessoas foram batizadas aqui, elas foram convencidas pelo poder do Espírito Santo. Ali, ó, Pedro, cheio do Espírito Santo, falou, sem enrolar a língua, nada. Então, nada disso. Normal, o que eu estou falando aqui. Então, ver aí a diferença do mito pelo verdadeiro. Um é mito e o outro é o verdadeiro. Então, você tem que tomar cuidado, né? Saber qual é o verdadeiro e qual é o falso. A pessoa tem que ter discernimento, você tem que provar os espíritos. Aquele espírito que diz que fica falando aí certas coisas que não é bíblico, ou a pessoa não obedece a Deus, não guarda os mandamentos de Deus, fala aí que não precisa de obedecer os mandamentos de Deus nem nada, essa pessoa dificilmente vai ter o dom de língua, nem qualquer nenhum dom, porque Deus não vai dar o dom para a pessoa que odeia os mandamentos de Deus, de maneira nenhuma. Então, aqueles que me amam guardam os meus mandamentos, é ao contrário. Né? O perigoso é o inimigo que está usando essas pessoas para... Eles, com toda a sinceridade deles, é claro que muitas pessoas eles fazem isso, até inocente mesmo, pessoas que aquele desejo de obedecer a Deus, eles fazem isso, recebem esse dom falso e acham que está recebendo o dom verdadeiro.
mas nós devemos orar por eles, não é criticá-los, não é falar mal, não é fazer uma guerra contra eles, não. Vocês precisam, nós todos precisamos orar por eles para eles verem a diferença do real e do falso, tá entendendo? Nós temos que buscar salvar essas pessoas por meio de Jesus, levar essas pessoas a Jesus, para que Jesus possa ensinar para essas pessoas que Deus tem sim os dons para dar para aqueles que aceitam o Evangelho, para pregar o Evangelho, né? Veja bem aqui, lá em 1 Coríntios 14, 6 a 9, Deus quer que as pessoas conheçam a verdade. Conhecereis a verdade, João 8, 32, né? E a verdade liberta essas pessoas do engano de Satanás, porque ele tá aflito para ganhar terreno, porque falta pouco tempo, Jesus vai voltar e ele sabe que vai ser derrotado um dia. Então, ele está fazendo tudo trapaça para enganar as pessoas. E as pessoas são seduzidas, porque a Bíblia diz que ele transforma até em anjo de luz, se for possível, para enganar. Então, o perigo está nisso. Quando ele se apresentou para Jesus lá no deserto, ele se apresentou como um anjo, mas Jesus reconheceu logo, pelas palavras dele. Jesus falou assim: olha, isso aí não é anjo mandado por Deus, isso aí é Satanás. Ele reconheceu, porque Jesus conhecia a Bíblia de cor. Ele falou: está escrito. Pronto, aí desmascarou ele não teve saída mesmo, ele teve que afastar de Jesus mesmo, não teve jeito. Então é dessa forma aí. Lá em 1 Coríntios 14, 6 a 9. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois se a trombeta der som certo, quem vai se preparar para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Veja, então quem fala em palavras emoladas, uma misturada de frase ali, essa pessoa está sendo enganada mesmo. Porque aqui, ó, se você pegar aqui 1 Coríntios 14, 6 a 9, se você ler umas 3, eu recomendo você ler umas 3, 4 vezes até você entender esse capítulo aqui, ó. Aliás, essa parte aqui, 14, 6 a 9, vai lendo e lê o livro de Atos, capítulo 2, lê umas 3, 4, 5 vezes até você entender. Leia com oração. Senhor, eu quero entender isso aqui, porque eu não quero ser enganado, não. E você vai entender. Aí Paulo continua dizendo que é preciso se expressar de maneira compreensível. 1 Coríntios 14, 18. Dou graças a meu Deus porque falo mais língua do que vós todos. Paulo sabia falar língua mais do que todos eles ali. Veja bem aqui. Vou até repetir novamente, cara. Dou graças a meu Deus porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, versículo 19, todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Está vendo aí? Não é prova nenhuma o camarada que fala língua estranha, que ele é cristão, não, nada. Que ele é superior aos outros, não tem sentido. As orientações do Espírito Santo para entender esse importante assunto. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede menino na malícia, olha só, e adulto no entendimento. Essa palavra aqui, malícia, a pessoa pode entender errado, pode achar que a malícia aqui é ser entender, você ser esperto, você entender, você olha, puxa vida, eu não vou cair nessa não. Não é, por exemplo, uma coisa imoral, não, ele não está falando isso não, é diferente. E adulto no entendimento. Está escrito na lei, por gente de outras línguas, veja bem aqui, ó,
Entenda comigo aqui, ó. Está escrito na lei, pois gente de outras línguas e por outros lábios falareis a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Exatamente. É o que Deus está pretendendo fazer, levar pessoas cheias do poder do Espírito Santo, falando a língua daquelas pessoas, orientando, mostrando quem era Jesus, o Salvador, para eles deixar a idolatria, para seguir o verdadeiro Deus. É isso. É o dom do Espírito Santo, é para isso aí. Não é para você ficar falando na igreja ali, gritando, dançando, pulando ali. Não. O Espírito Santo, quem faz isso, não está, não precisa de buscar mais o conhecimento de Deus ali, com todo o amor, todo o respeito a essas pessoas, que Deus quer salvar todos, salvar todas as pessoas ali, e você, se você seguir a orientação da palavra de Deus, nem diga as minhas palavras, não. O que está escrito em Atos 2 e 1 Coríntios, você lê o livro, você vai entender. Com muita oração e desejo de buscar a Deus, você vai entender. É claro que alguns vão insistir no erro mesmo, vai ser, não, eu quero continuar do jeito que estou. Então, isso aí, a liberdade é sua, mas sabendo que você está seguindo um caminho que não é verdadeiro. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas, veja, olha, isso é interessante. Aqui, outra parte interessante, outro texto aqui, né? Interessante. Se, pois, toda a igreja se congregar num só lugar e todos falarem em línguas e entrarem douto ou infiéis, não dirão, porventura, que estáis loucos? Olha, todo mundo falando no meu tempo, falando língua, um fala aqui, outro fala ali, aquele barulho, aquela coisa toda. E aí ele diz mais aqui, mas se todos profetizarem e alguns indouto ou infiel entrar, de todos e convencido de todo é julgado. Está vendo aqui? Ó? Então, a pessoa é o seguinte, o dom de profecia é superior ao dom de línguas. Está entendendo? Porque o dom de profecia, Deus revela para ele a vontade dele. Mostra para ele o que ele tem que fazer para levar o evangelho da forma correta. Ele é chamado para ser um profeta de Deus. Então a vida tem que estar consagrada para fazer. E por isso que o dom de língua, o dom de profecia é superior ao dom de língua. Está entendendo? O dom de língua é simplesmente comunicação. Você vai comunicar com as pessoas. E a profecia vai te edificar espiritualmente. Não havendo profecia, a igreja se corrompe. Então é por meio da profecia que a igreja adquire uma nova vida. Ela se torna uma igreja atuante por meio da revelação do Espírito Santo. O profeta revela para a igreja, revela o futuro, o que vai acontecer. É o que aconteceu com os apóstolos, né? Jonas foi um profeta de Deus. Deus mandou ele pregar, ele chegou lá, não enrolou língua não. Ele chegou e pregou para aquele povo lá, Nínive vai ser destruída. Ele falou na língua normal daquela pessoa, e as pessoas entenderam ali, e se prepararam ali, aceitaram a mensagem de Jonas, e foram salvos ali 120 mil pessoas, não contando mulheres e crianças ali. Você vê que foi uma obra tremenda ali. O profeta que era fujão, né? Estava fugindo da presença de Deus, de repente Deus o conduziu ali à missão, ele aceitou a missão, passou por aventuras, né? Foi jogado no mar, dali veio o peixe, engoliu ele, depois vomitou ele na praia, aceitou a missão, pregou o evangelho. O Espírito Santo convenceu ele a fazer isso, então ele fez. Então é dessa forma que o Espírito Santo trabalha. Diz aqui algumas regras para a pessoa receber o verdadeiro dom de língua. Primeiro, a pessoa tem que falar no máximo 3 pessoas. Aí por aí você vê o erro. No máximo 3 pessoas devem falar. Verso 27 do capítulo 14 de 1 Coríntios. Isto é, um de cada vez. Tem que falar um de cada vez. O que eu vejo é aquele barulho todo, ó, um falando, outro fala lá, outro fala cai, um cai no chão, outro grita. Olha, isso aí não pode ser legal isso aí. Dá para você entender.
Você tem que prestar um culto a Deus racional. Você tem que ser inteligente para entender. Mas você não é dessas pessoas que vai cair na cilada do inimigo, de Satanás, né? E aqui diz assim, ó. Veja bem aqui, ó. No máximo 3 pessoas devem falar. Isto é, um de cada vez. Não a congregação toda falando ao mesmo tempo. E deveria haver um intérprete para traduzir as palavras. Lá em 1 Coríntios 14, 28, ela diz assim, mas se não houver intérprete, o que tem que fazer? Qual é o procedimento? Sai continuar falando, gritando, fazendo tudo? Não, diz assim, ó, mas se não houver intérprete, fique calado da igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Pronto, acabou. Então, por aí você vê que não dá certo. Dá para entender que não dá certo. Outra coisa aqui, ó. Paulo não estava contra o dom de língua, isso precisa ficar claro. Nem eu estou falando para você aqui, mas eu acredito que haja o verdadeiro dom de língua. E eu acredito no Espírito Santo, piamente. Aqui diz assim, ó, desde que Paulo não estava contra o dom de língua, desde que houvesse alguém para traduzir a língua falada. Se tivesse uma pessoa, eu estou falando aqui numa língua desconhecida, você não conhece a língua aqui. Aí chega uma pessoa que sabe, que entende a língua e vai interpretá-la para mim. Assim a igreja seria edificada. Lá em 1 Coríntios 14, versículo 5, né? 14, 5, aí fala aí sobre isso aqui. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Olha só, irmão. Então, o que profetiza é maior do que fala em língua. Diz assim, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Se não houver, irmão, então é melhor ficar calado mesmo. Porque senão você está trazendo um estrago muito grande na igreja. E também agindo com irreverência na casa de Deus. Deus não é um Deus de confusão, mas ele é um Deus organizado. E aqui ainda fala, aqui, ó, no verso 26, aqui, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Então, tudo tem que ser feito para edificação. Alguns argumentam, nós falamos a língua dos anjos, não a dos homens. Mas se você perguntar para quem acredita dessa forma, qual é a língua que os anjos falam? Você pode perguntar, qual é a língua que os anjos falam? Eles não vão saber responder. Qual é a língua que eles falam? Então, o que eles vão dizer, eu não sei. Não sei mesmo. Nem eu sei a língua dos anjos, sinceramente não sei. Mas eu nunca ouvi falar que anjo viesse do céu falando em uma língua estranha, não. Todas as vezes que os anjos se aproximam de alguém, ele fala na língua que as pessoas entendem. Olha, o anjo apresentou para Maria, ele falou na língua de Maria. Maria entendeu a língua que o anjo transmitiu para ela. Quando o anjo apresentou para Abraão, ele falou na língua que Abraão entendeu. Então não houve a necessidade de uma mudança de idioma aí, porque Deus não está interessado nisso, ele quer revelar a pessoa na língua dele. Então, aqui não há um relato aqui que anjo falasse língua estranha para ninguém, e que alguém falasse com os anjos em língua estranha, não houve troca de língua. Quando Daniel falou com o anjo entendeu tudo. O que o anjo falou para Daniel também foi, ele entendeu aquelas profecias lá, né? 2.300 da tarde de manhã, ali aquelas profecias lá da estátua lá. Então Deus revelou para ele, mas ele entendeu a revelação de Deus. Não houve uma língua estranha ali, não. Nem eles falaram assim, olha, o Senhor falou comigo numa língua que eu não estava entendendo, mas depois veio um anjo lá, interpretou a língua para mim, lá eu comecei a entender, ou mesmo, não. Ali foi normal, a comunicação foi normal, tranquila, não houve esse fenômeno nenhum ali, simplesmente só passou a vontade de Deus para eles, e eles seguiram a orientação de Deus. Então não existe relato nenhum
que alguém se comunicasse com o anjo em outro idioma, o idioma dos anjos, no idioma dos anjos, ou que os anjos usassem um idioma desconhecido para falar com o ser humano. Não, não tem. A 1 Coríntios 13, de 1 a 8, isso aqui é interessante aqui. Muitos usam esse texto para defender a língua dos anjos. Mas aqui, olha bem, se você for entender bem aqui, ó, Atos 3, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua, olha, nota bem a expressão de Paulo. Ainda, veja bem, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Versículo 2, e ainda que tivesse, olha a palavra, ainda, presta bem atenção nessa palavra, ainda, e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todo o mistério e toda a ciência, e ainda que tivesse, ainda de novo aqui, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o quê? Amor. Nada seria. E ainda que, olha outra vez, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda, de novo, que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Essa palavra ainda é uma expressão, isso é uma metáfora. Paulo estava usando aqui uma metáfora para exemplificar algo, não é uma doutrina. Paulo não estava ensinando aqui o dom de língua estranha, né? E nem estava falando aqui, irmãos, que você precisa falar a língua dos anjos, não. Isso aqui é uma expressão. Ainda, alguém pode dizer para você assim, olha, eu vou ter que terminar o serviço. Ainda que chover, eu vou ter que terminar esse serviço, vou ter que fazer isso. Então é uma expressão. Aqui no Paulo não está ensinando aqui uma doutrina sobre a língua dos anjos. Isso aqui é uma metáfora. Ainda que eu fizer tudo isso, olha, se eu carregar uma pessoa, levar para o hospital, fazer tanta bondade, mostrar tudo, mas se eu não tiver amor, não seria nada, não vale de nada. Ainda que eu pregar bem na igreja, ainda que eu cantasse bem na igreja, mas se eu não tivesse o mais importante, que é o amor, não tem valor nenhum. É isso que Paulo estava ensinando. Isso é uma comparação que o apóstolo estava fazendo. Isso é muito usado na Bíblia, né? Jesus usou muitas parábolas para exemplificar algo, né? Então, a Bíblia é cheia disso aí, de metáfora. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, não seria, se não tivesse amor, não seria nada, isso não valeria nada para mim. Mas Paulo não está dizendo ali que existe uma língua diferente, uma língua estranha que os anjos falam, não. Isso é uma comparação, está entendendo? Então, isso fica claro na nossa mente. E lá disse assim, outra coisa ele fala, por que o amor? O amor, ele vai durar para a eternidade. Você vai levá-lo para a eternidade. Todo cristão que morrer em Cristo vão levar esse amor para toda a eternidade. Então, o próprio Deus, ele é amor. Jesus demonstrou seu amor para conosco, dando a sua vida por nós. Então, o amor está acima de tudo. Quem não tem amor não tem nada. Você está entendendo? Não tem nada. Então, o amor, ele aumenta. Na medida que você vai crescendo na graça de Deus, ele vai aumentando. As profecias, ela tem um começo e tem um fim. Você entendeu? Ela vai passar. Quando, por exemplo, quando nós estivermos na nova terra, essa profecia do passado vai acabar, não vai existir mais profecia. Para quê? O dom de língua ficou lá no passado, hoje não é necessário falar em língua estranha hoje. Para quê? O mundo hoje está globalizado. Você traduz a língua até no celular, você pega até o tradutor de língua ali, existem aparelhos para traduzir idiomas, você comunica com a pessoa pelo aparelho, está entendendo? E mesmo que houver necessidade do dom de língua, Deus vai atuar, mas no momento que ele achar conveniente fazê-lo. Mas por enquanto não, o que se fala hoje, sinceramente, com todo respeito, não é o verdadeiro dom de língua. Sinceramente,
E eu, como evangelista, com todo respeito às pessoas que assim acreditam, e espero que você entenda isso aí, mas é verdade. O desejo meu é que você seja salvo em Cristo Jesus, possa entrar no céu. Não, se você fala tem esse costume de falar dessa forma, língua estranha, você recebeu é claro, suposto dom, que não é o verdadeiro, mas se você é sincero a Cristo e quer aprender a verdade da palavra de Deus, você vai descobrir a verdade. E você vai receber, sim, o verdadeiro Espírito Santo na sua vida. É isso que eu desejo para você. Que você receba o poder do Espírito Santo e você possa crescer na vida espiritual. Conhecer a palavra de Deus na íntegra. Buscar obedecer aos mandamentos de Deus. Estar sempre preparado também para derrotar o inimigo. Quando o demônio chegar, ele é como um leão que ruge buscando alguém para tragar. E aí a pessoa tem que estar atento para escapar da cilada do inimigo. E assim eu deixo essa mensagem para você e espero que você estude mais a Bíblia e ajude outras pessoas a entender essa mensagem, compartilhe essa mensagem com as pessoas de uma forma amorosa, buscando ajudar as pessoas a compreender as Escrituras de uma forma correta, orando, vivendo aquilo que se prega, porque senão não adianta, né? E você clica no gostei, inscreva-se no canal, ative o sininho e aproveita para agradecê-lo por ter assistido esse vídeo até o final. E eu te aguardo, né, no próximo assunto. Até lá, né? Que Deus te abençoe, te guarde, resplandeça sobre ti, né, e te dê a paz. E brevemente nós estaremos juntos novamente. Um abraço.